A chuva caía pesada sobre São Paulo. Era uma daquelas manhãs cinzentas em que o céu parece cansado e as pessoas correm tentando escapar das gotas que insistem em cair. Entre buzinas e faróis vermelhos, uma jovem atravessava a avenida com um guarda-chuva quebrado. Lara Campos, 25 anos, segurava a bolsa contra o peito. O uniforme do café onde trabalhava já estava encharcado. O relógio marcava 7h58, 2 minutos para o atraso. Ela acelerou o passo, e então aconteceu. Um pneu derrapou, um grito se perdeu no ar, e o corpo leve de Lara escorregou, caindo contra a lateral de um BMW preto, que havia acabado de parar no semáforo. O som seco do impacto fez o motorista engatar o freio de mão. A porta se abriu devagar, revelando um homem alto de terno escuro e expressão fria, Henrico Duarte, 33 anos, o tipo de homem que todos em São Paulo conheciam. O bilionário que transformava prédios em impérios e corações em estatísticas. Ele se aproximou, irritado, enxugando a água da chuva do rosto. Você está bem? Não olha por onde anda, disse a voz firme, o sotaque leve da alta sociedade. Lara tentou se levantar, o joelho doía, mas o orgulho pesava mais. Desculpe, senhor. Senhor, a rua estava escorregadia. Isso é um carro, não uma calçada. Ela abaixou a cabeça, as gotas de chuva misturando-se às lágrimas que ela se recusava a deixar cair. O semáforo abriu. Os carros atrás começaram a buzinar. Henrico suspirou impaciente. Não aqui. Tirou algumas notas da carteira e estendeu a mão. Pelo estrago. Lara olhou o dinheiro e sentiu algo se partir dentro do peito. Não era o orgulho ferido. Era a sensação de ser tratada como nada. Não preciso disso, senhor, respondeu com voz baixa, mas firme. Então isso foi um acidente. Ela virou as costas e mancou até a calçada. O vento soprou mais forte, levando o som do motor do BMW que arrancava pela avenida. Mas Henrico, de volta ao volante, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher, pequena, molhada, porém de uma dignidade que ele não via há muito tempo. Quem recusa dinheiro em São Paulo? Pensou. Naquele dia, Lara chegou atrasada ao café. A gerente gritou, os clientes reclamavam, e o salário do mês inteiro parecia depender daquele turno. Mas ela apenas sorriu, disfarçando a dor no joelho, e começou a servir mesas. Entre as bandejas e as xícaras, pensava em Rafael, o irmão de 12 anos que a esperava em casa, fraco com febre e o remédio quase acabando. Vai dar certo, Rafa. A Mana vai conseguir, murmurou para si mesma. Enquanto isso, em uma cobertura no bairro dos Jardins, Henrico Duarte olhava pela janela panorâmica. A chuva ainda caía. E, por algum motivo que ele não entendia, aquela manhã insistia em voltar à sua mente. O olhar firme da garota, o som do "não preciso do seu dinheiro". Estranho. Murmurou acendendo um cigarro. Penso, por que me importo com alguém que nem sei o nome? Do outro lado da cidade, Lara se encolheu debaixo de um cobertor fino, ouvindo o ronco da chuva no telhado furado. O irmão tossiu. Ela o abraçou com cuidado. Amanhã vai ser um dia melhor, prometo. Mas ela não sabia que o amanhã traria de volta aquele olhar. O mesmo homem. O mesmo destino. E que a vida dos dois, a partir desse encontro improvável, jamais voltaria a ser a mesma. 3 dias haviam se passado desde o acidente. A chuva deu lugar ao sol tímido que iluminava a cidade, e o ritmo frenético de São Paulo voltava ao normal, exceto dentro de Lara Campos, onde o frio daquela manhã ainda morava. O joelho doía, mas ela não faltou ao trabalho. O pequeno café na esquina da Avenida Paulista era tudo o que ela tinha. O salário mínimo, as gorjetas e a chance de sobreviver mais um mês. Naquele dia, o movimento era intenso. Executivos de terno, mulheres com pressa. O som constante da máquina de expresso. Lara equilibrava bandejas, servia mesas, sorria quando o coração pedia para chorar. Até que a porta se abriu. O sino acima da entrada anunciou a chegada de alguém. Um homem alto, de terno cinza, olhar firme. Lara congelou por um instante. Não podia ser, mas era. Henrico Duarte, ele entrou sem reconhecê-la. O mundo dele girava rápido demais para lembrar de rostos anônimos. Pediu um café curto. Sentou-se à mesa do canto, abriu o notebook e começou a digitar. Lara respirou fundo. Pegou a bandeja,
Ajeitou o cabelo e foi até a mesa dele. Bom dia, senhor. Café expresso duplo sem açúcar, certo? Henrico levantou o olhar, e por um segundo o tempo parou. A mesma garota. Os mesmos olhos. Mas agora havia algo diferente. Um uniforme simples, um crachá com o nome Lara, e um sorriso que não pedia desculpas. Você, ele murmurou surpreso. Ah, sim, eu. A garota que bateu no seu carro, respondeu ela com leve ironia. Ele ficou sem palavras por um instante. Como está o joelho? Melhor. Ainda não consegui comprar um novo, mas serve. Henrico riu, um riso breve, quase imperceptível. Era a primeira vez em muito tempo que alguém o fazia rir sem tentar agradá-lo. Posso ao menos pagar um café em vez de oferecer dinheiro na rua? Pode, desde que não venha com recibo de culpa. O diálogo deixou o ambiente mais leve. Quando ela se afastou, ele a observou. A forma como ela se movia entre as mesas, a gentileza natural, o jeito de lidar com os clientes mais difíceis. Havia algo em Lara que o intrigava profundamente. Mais tarde, quando o café esvaziou, ele permaneceu ali fingindo trabalhar. Lara recolhia as xícaras e, sem perceber, começou a cantarolar uma melodia suave. A voz era doce, um pouco triste, como quem canta para espantar o medo. Você canta bem? Disse Henrico sem levantar os olhos. Canto para o tempo passar mais rápido. E funciona? Às vezes. Quando não chove. Ele olhou para ela. Que filme? Choveu para você esses dias? Aqui dentro, sim, respondeu apontando para o peito. Mas passa. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era como se ambos entendessem algo sem precisar dizer. Dois mundos opostos, dividindo o mesmo instante de calma. Antes de sair, Henrico deixou um cartão sobre a mesa. Se precisar de qualquer coisa, ligue. Lara olhou para o cartão e devolveu, com um meio sorriso. Obrigada, mas não costumo ligar para estranhos. Ele hesitou. Depois guardou o cartão de volta no bolso. Então espero que um dia eu deixe de ser. Quando a porta se fechou atrás dele, o sino voltou a tocar. Lara ficou parada, olhando o reflexo do vidro, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração bater fora do compasso. Do lado de fora, Henrico parou antes de entrar no carro. Olhou o café pela vitrine e sussurrou quase para si mesmo. Definitivamente. Algo naquela garota não me deixa em paz. E sem saber, ambos haviam acabado de dar o primeiro passo rumo a um amor que mudaria tudo. Não por acaso, mas por destino. Desde aquele reencontro no café, algo em Henrico Duarte mudou. Algo que ele não sabia nomear e talvez não quisesse admitir. Mas os dias começaram a soar diferentes. Os ruídos da cidade, o tilintar das xícaras até o cheiro do café, passaram a lembrá-lo de um sorriso. Nos dias seguintes, Henrico voltou. Primeiro por acaso, depois por hábito, até que, de repente, o café da esquina da Avenida Paulista se tornou parte da sua rotina. Lara notou, mas fingia não perceber. Ela sabia quem ele era, o bilionário das revistas, o homem que vivia no topo de prédios que ela só via de longe. Entre eles havia um abismo, e ela não estava disposta a cair de novo. Mas havia algo em Henrico que, pouco a pouco, desarmava seu medo. Ele não vinha com arrogância, vinha com silêncio, e com um olhar que parecia pedir perdão por um mundo que sempre foi injusto com pessoas como ela. Um fim de tarde, enquanto ela limpava uma mesa, ele perguntou: Você sempre trabalha até essa hora? O show é quase sempre. O aluguel não se paga sozinho. E o que faz quando o dia acaba? Volto para casa. Cuido do meu irmão. E recomeço. O tom sereno dela o desarmou. Seu irmão? Rafael, 12 anos. Tem um coração bonito, mas cansado. Naquela noite, Henrico voltou para casa com o rosto dela na mente e o nome do garoto ecoando dentro dele. Rafael. Dormiu pouco. E na manhã seguinte, pediu a um de seus assistentes que investigasse discretamente. Descobriu a verdade. O menino tinha uma doença cardíaca grave e aguardava vaga no hospital público há meses. Henrico ficou em silêncio por um tempo. Depois apenas disse: providencie o tratamento. E não diga quem mandou. Nos dias que seguiram, Lara recebeu uma ligação inesperada do hospital. Tá, senhora Campos, conseguimos uma vaga para o Rafael. Ele será operado gratuitamente. Um programa de doação anônima. Lara chorou.
Era o milagre que ela pedia todas as noites. Mas não sabia que o anjo anônimo usava terno e assinava contratos milionários. No café, quando Henrico entrou dias depois, ela correu até ele, radiante. Aconteceu algo incrível. Conseguiram vaga para o meu irmão. Eu nem sei explicar. Ele sorriu discretamente, fingindo surpresa. Viu? Às vezes o mundo resolve ser gentil. Ela o olhou nos olhos, emocionada. Obrigada por ouvir, mesmo sem entender tudo. É bom ter alguém que escuta. Henrico engoliu seco. Quis dizer, fui eu. Quis dizer, você merece mais do que o mundo te deu, mas calou. Ele sabia que ela jamais aceitaria ajuda se soubesse de onde vinha. Com o tempo, os encontros se tornaram mais longos. Ela começou a rir de suas ironias. Ele passou a esperar por suas histórias simples. E, sem perceber, o homem que acreditava que amor era fraqueza começou a encontrar força nas coisas pequenas. No cheiro de pão, no som da chuva, no sorriso de uma garota que nunca pediu nada. Numa noite fria, o café já estava fechando. Lara limpava o balcão, e Henrico ainda estava lá, fingindo ler um e-mail. Dweck, sabe o que é curioso, Sr. Duarte? Diga. Desde que o senhor começou a vir aqui, eu aprendi que às vezes as pessoas ricas também parecem cansadas. Ele a olhou. Talvez porque riqueza nenhuma compra descanso para a alma. Ela sorriu. Então talvez o senhor precise de café mais do que imagina. Aquela frase ficou ecoando em Henrico por toda a noite. Enquanto dirigia de volta para a cobertura, pensou: ela não quer nada de mim. Só conversa, só a verdade. E talvez fosse justamente isso o que ele mais temia, porque pela primeira vez em muitos anos, alguém via o homem, não o nome. O tempo passou como quem respira com medo de fazer barulho. O tratamento de Rafael foi um sucesso. O menino voltava a sorrir, e Lara, pela primeira vez em anos, sentia esperança. Ela acreditava que era sorte ou destino, mas, para Henrico Duarte, cada sorriso daquele garoto era a lembrança silenciosa do segredo que escondia. Eles continuaram se vendo. Nem todos os dias, mas o bastante para que o coração se acostumasse. Lara falava de sonhos, Henrico de memórias. A diferença entre eles parecia diminuir a cada conversa, até que, numa manhã, tudo desabou. No topo das manchetes de um dos jornais mais lidos de São Paulo, uma foto deles estampava a capa. Bilionário Henrico Duarte banca tratamento de menino pobre e mantém caso com garçonete. As palavras eram cruéis. As redes sociais se incendiaram. Chamavam Lara de interesseira, de oportunista, de nova conquista do milionário. O número do café foi vazado. Clientes sumiram. Colegas cochichavam. Lara chegou ao trabalho e viu todos os olhares voltados para ela. No balcão, o jornal dobrado com sua foto. As mãos tremiam. O coração doía mais que qualquer ferida física. À tarde, ela esperou por Henrico. Ele chegou, tenso, cansado, o rosto fechado. Não fui eu, confessou. Fui eu quem pagou a cirurgia do Rafael. Eu só queria ajudar. Sem me contar, sem me deixar escolher, a voz dela subiu, quebrando o silêncio. Você acha que pode comprar tudo até a minha gratidão? E não é isso, Lara. Eu só... Você mentiu, Henrico. E pior, me expôs. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não deixou que caíssem. Eu vivi a vida toda lutando para ser vista como alguém decente. E agora, por sua causa, sou só mais um nome em manchete barata. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Por favor, vá embora. Henrico parou, respirou fundo e saiu. Do lado de fora, flashes, câmeras, perguntas. Senhor Duarte, confirma o relacionamento com a garçonete? Sim, Lams, e sua amante? É verdade que o senhor pagou a cirurgia para mantê-la por perto? Ele não respondeu. Apenas entrou no carro, o mesmo BMW onde tudo começou, e pela primeira vez sentiu vontade de sumir. Nos dias que seguiram, o silêncio entre os dois se tornou abismo. O café fechou. Lara, para proteger Rafael, mudou-se para o interior, para a casa simples de uma tia. Ela não levou nada além de algumas roupas e o desenho do irmão. Um sol, uma menina e um homem de terno segurando um guarda-chuva. Enquanto isso, Henrico enfrentava a fúria do conselho da empresa. Acusavam-no de manchar o nome da corporação. Ações caíram, contratos foram suspensos. Mas o que doía mais não eram os prejuízos, era o vazio. Numa noite chuvosa, ele voltou ao café fechado.
As luzes apagadas, a placa "Vende-se" pendurada na porta. Encostou a testa no vidro, respirou fundo. Foi aqui que tudo começou. Que onde eu a perdi? Do outro lado da cidade, Lara olhava o céu. O som da chuva era o mesmo daquela manhã em que tudo começou. Mas agora ela sabia. Alguns encontros são bênção, outros são lição. E o dela talvez tivesse sido os dois. Ela fechou os olhos e murmurou: "Obrigada, Henrico. Mesmo doendo, você me ensinou a sonhar de novo." E assim o amor deles ficou suspenso entre dois mundos, o do perdão que ainda não chegou e o do silêncio que dizia tudo o que as palavras não podiam mais. 3 meses se passaram desde o escândalo. Os jornais encontraram outro nome para destruir. Os comentários nas redes desapareceram. Mas dentro de Henrico Duarte, o silêncio continuava. Ele perdera o cargo na empresa. Renunciou à presidência voluntariamente. Vendeu ações. Doou parte da fortuna. Os advogados chamaram de crise de imagem. Mas, na verdade, era outra coisa. Crise de alma. Todas as noites, ele dirigia sem destino pelas ruas de São Paulo. O mesmo BMW, o mesmo banco de couro, mas agora sem rumo. Até que um dia, parou o carro diante de um semáforo, o mesmo onde meses atrás Lara havia caído. Chovia. E foi ali, no meio da avenida, que ele percebeu. O destino não nos derruba para nos punir, mas para nos ensinar a parar. Na manhã seguinte, Henrico pediu ao motorista para ficar com o carro. Pegou um ônibus rumo ao interior. O endereço estava escrito num papel amarrotado. A casa da tia de Lara, numa cidade pequena chamada Campos do Jordão. A chuva o acompanhou até lá. Quando desceu, as ruas eram de pedra. O ar frio, o cheiro de terra molhada. Caminhou até a pequena casa azul no fim da rua. Lá dentro, Lara lavava roupas enquanto Rafael desenhava no chão. O menino foi o primeiro a ver. "Maninha, é ele!" Lara congelou. Virou-se devagar e o coração pareceu parar. Henrico estava na porta, ensopado, com o mesmo olhar de antes. Mas algo havia mudado. Havia humildade. Havia medo. E havia amor. "Raço, o que está fazendo aqui?" Ela perguntou firme. "Vim te pedir perdão." O silêncio foi longo. Ele continuou. "Não vim para me justificar. Vim porque descobri que tudo o que construí não vale nada se eu não tiver para quem voltar." Ela desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. "Perdão não apaga a manchete, Henrico. Mas pode apagar a dor." Ele deu um passo à frente. "Se quiser, posso ir embora agora. Mas se ainda houver um lugar para mim, mesmo que pequeno, eu prometo aprender a merecê-lo." Rafael se aproximou, entregando um desenho. Um homem e uma mulher de mãos dadas, e um menino entre eles, sob o sol. "Fiz para você, moço." Lara olhou o papel, depois olhou Henrico. O menino sorria, e de repente tudo pareceu fazer sentido. A chuva, as lágrimas, a queda, o escândalo, tudo os trouxera até ali. Ela respirou fundo. "Se quer ficar, fique. Mas agora sem segredos. Prometo." Nem o menor, ele sorriu. Aquele sorriso contido, tímido que ela lembrava. Posso começar lavando a louça?" "Pode. E depois pendura as roupas." Os dois riram. O som era simples, puro. Humano. O som de dois corações que, depois de tanto errar, finalmente se encontraram no mesmo compasso. Alguns meses depois, o sol nascia sobre São Paulo. Na vitrine de um novo café, pequeno, aconchegante, lia-se o nome: Café Aurora. Atrás do balcão, Lara servia clientes sorrindo. Rafael ajudava a levar bolos às mesas. E Henrico lavava xícaras de avental. Quem diria? Ele brincava. "O milionário virou barista. E o barista virou meu amor", respondeu ela. O sino da porta tocou. O aroma do café se espalhou, e o mundo pareceu enfim encontrar seu lugar. No mural, havia uma foto. Lara, Henrico e Rafael com a frase escrita à mão: "Alguns acidentes são só o jeito de Deus nos empurrar para o caminho certo."